Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. O Brasil tem 74% de analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais são pessoas que só conseguem entender até cerca de 50% do que leem. O que está por detrás disso? E aí, depois de ter produzido 74% de analfabetos funcionais, a elite começa a dizer que precisamos punir os brasileiros mais cedo. Que nós temos de punir os brasileiros com 16 anos de idade. Mas não são todos os brasileiros. São os brasileiros pobres. São os brasileiros negros. Não são todos os brasileiros. Não são os brasileiros da elite branca. Não são os brasileiros filhos de bilionários que compram McLaren e matam ciclista na rua. Não. São os brasileiros que estão dando trabalho na Cracolândia. Que estão impedindo a especulação imobiliária. São os brasileiros que vivem em submoradias. A elite está dizendo que nós não precisamos dessa gente. Vamos erradicá-los mais cedo. Vamos colocá-los na cadeia. Que cadeia? Que sistema penitenciário? Qual? Que brasileiros com 16 anos comandam o crime no Brasil? Que brasileiros com 16 anos importam armas no Brasil? Que brasileiros com 16 anos mantêm um sistema de corrupção no Brasil? Que brasileiros com 16 anos abastecem o mercado das drogas, da prostituição, do tráfico humano, da corrupção nas obras públicas no Brasil? Que brasileiros com 16 anos se tornam governadores no Brasil e já deixam claro quanto é que custa a assinatura deles? Que brasileiros com 16 anos pagam os custos milionários dos juízes corruptos que negociam sentenças? E que brasileiros com 16 anos se tornam juízes corruptos que negociam sentenças? De que país que nós estamos falando? Então, eu como cristão, não posso nem considerar isso como sério. Quando eu ouço uma coisa como essa, quando eu sei que o sistema educacional de base no Brasil é um fracasso, quando eu sei o que é distribuição de renda no Brasil, não, o Brasil não é pobre. O Brasil é muito rico. Na pior das hipóteses, nós somos uma das 6 mais ricas economias do mundo. Na pior das hipóteses. Num mundo de 200 e poucas nações,
ser a sexta nação mais rica do planeta deve significar alguma coisa. Deve ter alguma importância isso. E essa sexta nação mais rica, também considerada a nação mais injusta das nações modernas, que tem a pior distribuição de renda, a pior distribuição de terras, quer matar brasileiros com 16 anos. Quer colocá-los na cadeia. E quer transformá-los em alunos do crime. E aí eles dizem, é porque os bandidos aliciam as crianças, os menores, para que eles façam crimes porque eles são inimputáveis. Ok. Então vamos prender os de 16 anos. Os bandidos vão aliciar os de 14. Depois nós vamos prender os de 14. E eles vão aliciar os de 12. E depois nós vamos diminuir a maioridade para 12. E depois eu sugiro o seguinte, que pobres e negros já saiam da maternidade para a cadeia. Cria esses caras já na cadeia. Resolve o problema do Brasil. O Brasil, dos 2% de brasileiros que detém 50% das terras brasileiras. O Brasil, dos 2% de brasileiros que criam 240 milhões de cabeças de gado. Vamos deixar só eles no Brasil. Vamos todos nós para a cadeia. Quem sabe isso resolve o problema do Brasil. Como que eu, seguidor de Jesus Cristo, posso levar uma coisa dessa a sério? Como? Como que você, um seguidor de Jesus Cristo, pode levar um negócio desse a sério? Enquanto o Brasil não proteger as suas crianças, enquanto o ensino básico no Brasil não for minimamente eficiente, eu não quero conversar sobre isso com ninguém. Eu não quero ouvir sobre isso. Eu não quero conversar sobre isso. Eu não quero conversar com ninguém que venha me dizer que para resolver o problema desse país, eu tenha de prender jovens de 16 anos de idade. Ninguém vai me fazer acreditar nisso, porque eu conheço o meu país. Ninguém vai me fazer acreditar nisso. Então isso é o que eu tenho a dizer sobre essa questão da maioridade. Vamos decretar a revolução. A revolução da palavra, pela palavra de Deus. A revolução do amor ao próximo e do amor a Deus acima de todas as coisas.